Tem hora que a gente precisa ser bem escriturístico, né? Porque se a gente fosse por vezes escriturísticos, a gente não ficava se apropriando de coisas que de fato não são para nós. Uma das coisas tem a ver com o que vamos ler aqui em Deuteronômio, no capítulo 25, do 13 ao 16, que é para nós, mas que nos faz lembrar de algo que não seria necessariamente para nós. Leiamos. Deuteronômio 25, 13. Na tua bolsa não terás pesos diversos, um grande e um pequeno. Na tua casa não terás duas sortes de efa, um grande e um pequeno. Terás peso integral e justo, efa integral e justo, para que se prolongue os teus dias na terra que te dá o Senhor teu Deus. Porque é abominação ao Senhor teu Deus todo aquele que pratica tal injustiça. Comecemos pelo final das coisas que Deus abomina. A gente sempre tende a pensar que a abominação sempre tem alguma coisa a ver com questões sexuais, com impurezas, com orgias, com coisas da coletividade. E na verdade, olha só o que Deus abomina. Deus abomina pessoas que ludibriam umas às outras. Deus abomina pessoas que diminuem umas às outras. Deus abomina pessoas que promovem contenda entre irmãos. E há maneiras sofisticadas de se promover contendas. Uma delas é essa aqui. É você ter o chamado 2 pesos e 2 medidas, né? Que hoje é feito ainda de maneira muito mais sutil quando as muitas formas de capitalismo, de comércio, de lucrar sobre os outros, elas se tornaram evidentes, né? Aqui se está falando das medidas daquela época, medidas do comércio daquela época, do EFA, que valeria, se eu não me engano, uma vasilha de 22 litros. Seja lá o que signifique o EFA, o importante é que as pessoas caíam na ilusão, né? É como se eu pegasse, sei lá, eu tenho essa garrafa e esse copo, e aí eu encho esse copo e te vendo como se fosse uma... Aqui, ó, eu te vendia vazia, é cheia, mas é um copo. O cara não está tendo a percepção de que, comparado a uma garrafa, não tem nada ali. E a gente vive fazendo isso, né? Desde aquelas coisinhas mais imbecis e ao mesmo tempo graves, como outro dia filmaram, né? Diz que tem um tal de pastel do japonês em São Paulo, quando foram nos bastidores, eles pegavam, sei lá, ratos ali do rio Tietê e queimavam vivos ali, e a carne do pastel era a carne de rato do rio Tietê em São Paulo. Vamos pensar, por exemplo, nos descartáveis. Dá muito dinheiro e suja muito o planeta. É desproporcional isso que a Bíblia chama de 2 medidas. E a pessoa pensa, o importante é que eu estou lucrando. Você está lucrando e ao mesmo tempo você está destruindo todo o planeta em nome do seu lucro. E aqui a Bíblia diz que Deus abomina quem faz esse tipo de coisa. Quem surrupia o outro, quem engana o outro a partir da imagem, né? Pessoas que se utilizam das outras, que enchem o ego da outra, que enchem a outra de elogio, mas só para conseguir algo. É a isso que se relaciona essa questão dos pesos e medidas, que tem a ver tanto com o comércio em si, quanto com essas manipulações emocionais que a gente vive fazendo uns dos outros, né? Então esse princípio é totalmente válido para nós ainda hoje. Os tempos mudaram, as medidas mudaram, as formas de comércio mudaram, mas o tal da cultura da obsolescência, né? Eu já sei que eu estou comprando isso aqui para estragar em 3 anos. Embora o sistema faça isso, você, como servo do Senhor, não deveria se entregar a esse tipo de prática. Você, como servo do Senhor e serva do Senhor, não deveria adotar isso na sua vida. Continue ainda com a qualidade em fazer os seus produtos e em também oferecer às pessoas a alegria da durabilidade, né? Isso aqui é não ter 2 pesos. Aquela história também de agradar os amigos e fazer covardia com os inimigos. Deus abomina esse tipo de coisa, né? Outra coisa que a gente vê muito
quando a pessoa fica fazendo firulas nas pregações, né? Então o cara, ele não anuncia o evangelho, ele leva uma estética, então ele conta uma historinha e ele muda o vocabulário e ele fica todo assim, ai, o Senhor está te falando, então ele vai e te ilude com a sua estética. E isso são 2 pesos e 2 medidas. Eu sei que algumas pessoas acabaram aprendendo que para você pregar tem que ser assim, você tem que mudar um tom de voz, tem que ter uma estética que agrade, tem um tal de curso de homilética para você saber algumas regras, beleza. Isso tem uma parte que entra para aquela questão da disciplina que eu já disse no vídeo anterior, que é válida para lapidar a gente. Por outro lado, isso também, mal utilizado, entra na outra parte que é a manipulação das massas. Você vende uma história, inventa uma história, tem uma estética, e aí vai ser ovacionado por todo mundo. E aí Deus fala, não faça essas 2 medidas. Seja autêntico, embora a autenticidade passe pela disciplina. Né? Quando a gente começa a entender isso, acabam-se essas estéticas, ou estética pentecostal, ou estética acadêmica, ou estética ética, estética moral, essas estéticas acabam. Agora, o que eu queria lembrar aqui de coisas que são não necessariamente para nós, é porque no versículo 15 fala que quando a gente tem um peso integral e um efa integral e justo, né? E que, igual nesse momento o governo está dando à população R$600, o governo sabe que isso é uma mixaria perto do que foi liberado para os bancos. Para os bancos liberou-se sem nenhum exercício R$1 trilhão. Para a população libera-se R$600 em 3 parcelas. Isso aqui é um EFA não integral, né? Porque você ilude a população, mantém a população na alienação social de que o governo está fazendo bondade, quando na verdade o governo está devolvendo uma parte ínfima dos impostos que você paga nesse medida de emergência, nesse período de emergência, e ele ainda faz isso de maneira muito desonesta, que é assim, não arruma um sistema para atender a população, acha que está fazendo algo comunista, então vai fazer de tudo para não fazer isso direito, torce para que muitas pessoas morram no caminho. Aí o versículo diz, Deus abomina quem faz esse tipo de coisa. Ainda que os crentes estejam amando quem anda fazendo esse tipo de coisa. Né? Aí o versículo 15 diz que é bom a gente ser justo, porque além de Deus abominar, quando a gente é justo, o Senhor prolonga os dias na terra em que Ele nos deu. E aqui Ele está falando especificamente para Israel. Olha, os povos têm seus sistemas de lucro. Vocês sejam justos, porque os dias de quem é justo serão prolongados na terra que Deus te deu. Aí Deus está falando especificamente com um povo. Fora aquele povo específico, ou fora as pessoas específicas a quem Deus chega e fala, a gente tem que ser justo, porque ser justo é justo. Se isso vai me fazer viver mais ou menos, isso é o de menos. É o mesmo princípio que se aplica lá em Êxodo 20, versículo 12, né? Honra teu pai e tua mãe para que te vá bem e se prolongue os dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Ou seja, é uma aliança específica para o povo de Israel. Isso nem cabe a todo mundo, porque se você for olhar, eu não tenho que honrar pai e mãe para viver muito. Eu tenho que honrar pai e mãe porque quem é de Deus vai querer honrar pai e mãe. Vai querer refletir o caráter de Deus. E isso nem garante realmente vida longa, não. Jesus honrou pai e mãe e morreu aos 33 anos. João, o profeta, honrou pai e mãe e morreu cedo, né? Degolado, de maneira banal, inclusive, João Batista. Quantos profetas foram sacrificados no decorrer da história? Estevão, um homem cheio do Espírito Santo, honrou pai e mãe e morreu ali já no início da igreja em Jerusalém. Ou seja, a gente tem de honrar e a gente tem de ser honesto, porque ser humano deveria consistir em ser honesto. Agora, para algumas pessoas específicas, por motivos que pertencem a Deus, ele diz, olha, estou te dando um adicional, seja honesto que eu tenho um compromisso com você, você vai viver mais na terra que eu estou te dando. Mas nem se apegue a essa recompensa, mas é uma recompensa que você terá. Agora, o que de fato nos faz prolongados está lá em Provérbios 10, 27. O temor do Senhor prolonga os dias de vida.
quem teme a Deus, e aí temer a Deus vem antes de ser honesto e vem antes de honrar os pais. Porque quem teme a Deus vai ser honesto. Quem teme a Deus vai honrar os pais, com tudo que essas expressões signifiquem. Mas quem teme a Deus, sim, é um forte candidato a prolongar os dias. Mesmo que esse prolongar tenha outros significados, né? No geral, quem teme ao Senhor, como diz o Salmo 23, bondade e misericórdia o seguem. Eu não tenho que temer ao Senhor para encontrar a bondade e a misericórdia, mas eu vou encontrar a bondade e a misericórdia até a longevidade. Esse é o princípio para todo mundo. Agora, fora isso, nós temos detalhes. Vale a pena honrar os meus pais, avaliando cada situação do que significa esse honrar, e vale a pena eu ser honesto, não ludibriante, não mal intencionado. Eu estou fazendo esse produto aqui porque eu vou ganhar muito, né? Como acontece aí com muitos países poderosos que fazem seus produtos de R$1,99 com trabalho escravo, tendo 100% de lucro. Aí Deus fala assim, eu abomino isso. Enquanto a gente fica achando que Deus abomina só coisas sexuais, Deus abomina isso. Todo ludibrio, toda rasteira que se dá no próximo, toda má intenção de fazer as coisas para lucrar, Deus abomina. E a gente também deveria abominar. Fiquemos com essa meditação.